Olá, eu sou a Ângela Dipp e esse é o podcast Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Eu nasci, por exemplo, em 1961, junto com os então revolucionários Beatles e a mini saia. Eu cheguei no dia 10 de dezembro, o dia do palhaço, e eu vim a caráter. Cheguei careca, com a cara pintada de vermelho e mertiolate, com a roupa do avesso, o que acabou sendo uma maldição. Se eu colocar uma roupa sem prestar atenção, ela estará do avesso, e provavelmente de trás para frente. Eu nasci assim, desobediente, reverente, sorridente, trolando meu pai, que orgulhoso segurava o filho Alexandre nos braços. Até que a enfermeira avisou, seu Miguel é uma menina. Bom, eu sempre tentei, assim, ser o menino que meu pai tanto sonhava, sendo moleca, destrambelhada, andando rápido, de perna aberta. Ele falava, menina, assim você nunca vai casar. O meu avô disse que tinha um truque para você descobrir se uma mulher era boa para ser esposa ou não. Você deixava alguma coisa assim no chão. Se ela passasse e não pegasse, era melhor não desposá-la. Eu sempre fui magnífica em esquecer as coisas assim largadas pelo chão. Resultado, eu nunca casei de papel passado, eu nunca constituí um lar, meu pai nunca foi me visitar e a minha mãe pendurou na entrada da minha casa, Deus abençoe essa bagunça. E apesar de concordar com aquela bicha maravilhosa do Oscar Wilde, que diz que só os tolos não julgam pelas aparências, eu continuo com preguiça de me arrumar. Na maturidade, eu confesso que eu melhorei um pouco, fiz as pazes com a minha feminilidade, muito por conta da amizade de uma profissional que me ajudou muito, mas estou falando, gente, da charmosa e bela Carmela. Que é casada com o Fê Felipe Montanari, ator, artista, músico igual o Ernesto. E como foi que vocês se conheceram? Olhava tipo Santa Cecília, primeiro andar, tinha uma bike, é nóis, ator de São Paulo. Eu apresentando na rua, enrolado numa canga. Enrolado numa canga, liga o diretor e fala assim, Fê, chegamos, beleza, tá tudo certo. Bom, tudo certo, não, tô com texto, tal, não sei o que. Tá bom, só que tem uma coisa, a atriz tal não está mais. O destino! Eu falo assim, mas não está mais? Mas peraí, são dois personagens. Eu e o Marcos. Ele ensaiou 2 meses com a atriz. Aí ele falou, não está mais. Eu fiz, tá, e não se preocupe, porque a gente tem uma menina, uma atriz que mandou muito bem no teste, foi até melhor no teste, só que a gente achava que ela não tinha muito a cara de americana e tal, mas mesmo assim, realmente você vai gostar dela. Ela fez muita novela, substituições em teatro, ela pega rápido. Resumindo, eu falei, tá bom. Fui lá sexta-feira. Eu quero saber quando você viu ela pela primeira vez, o que deu? Aí, calma. Aí é pra parar aí. Calma, fui tocar o portão, paramos aí, sexta-feira à noite. Aí volta um tempinho, porque vai ao lado agora da Carmela. Tá. Aí, bom, o cara me liga, isso é importante pra história, porque assim, no dia que o diretor me liga dizendo, você topa filmar nesse final de semana, eu tinha acabado de sofrer um acidente de carro. E eu fui salva pelo airbag, e todo esse meu lado tava inchado assim, ó. Eu tava assim, ó, sem brincadeira. Nossa. Aí eu pensei assim, olha, eu tô tomando antibiótico. Eu falei pra ele, eu acabei de sofrer um acidente de carro, um negocinho assim, nada. E aí, falando assim pra ele, faz o seguinte, me manda por e-mail o texto, eu já vou decorando. A hora que eu vi, eu falei, cara, não vou decorar isso aqui nem a pau. Mas enfim, já vou decorando. E aí, ele falou, não, eu vou passar aí. Eu falei, não passa não. Eu vou lá na prova de figurino na sexta-feira. Isso era tipo assim, quinta. Não. Entendeu? Eu fiquei tomando antibiótico, nem uma louca. Chegando na sexta-feira, eu tava assim, ó, levemente assim, aba a boca. Bom, beleza. Aí, chego... Agora, essa parte pra mim é fundamental. Porque a hora que eu vi o Felipe pela primeira vez, eu vi ele chegando, o meu coração, não tô brincando, tá? O meu coração fez assim, ó, buf, 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 buf. Parecia que um choque elétrico. Exatamente a descrição do amor à primeira vista. Que linda. Era isso que eu senti um negócio. E imediatamente eu fingi indiferença. Porque tudo isso que ela falou foi assim, ó. Carmela conversando aqui com 3 fingi que nem vi. Ela assim...
Aí eu fazia uma água. Sabe quando ri pra trás? Aí era um corredor longe, eu lá no portão lá fora, sabe que você toca e ninguém ouve, porque tá muito entretenido, 3 homens com uma atriz nova, gata, não sei o que, ela toda assim. Aí eu olhei, a primeira pessoa que eu vejo foi ela. Aí eu fiz assim. Aí ela fez. Mas, gente, Mas, Felipe, Felipe, mas quando você viu falar. ela, você sentiu alguma coisa? Hein, Felipe? Raiva. ódio, né? Não deu tempo. Falei, quer saber? Então, beleza, oi, prazer. Demos de- Profissional. E eu tava Não. mega profissional, porque era o Cara, papel. Eu Ele era o filme, pô. do começo Eu ao não sabia fim, nem é o texto curta, de cor. 15 minutos, assim, pá, entra, sai falando. Ele era o falando. filme. E aí eu falei, e eu já tava no ensaio, já tinha figurino, eu conhecia todo mundo, então eu cheguei e falei assim, deu essa ignorada, então tá bom, prazer, tudo bem. E aí, agora, Aí ele vamos começou... aí no figurino, eu falei, não, rapidinho, era pequenininho, já vão me trocando aqui então? Já Veio aqui, ó. já mandou o ilíaco. Já mandou barriga tanquinho. Uma barriga tá aqui. Aí eu só fiquei Colocar aqui assim, só pra- misericórdia! Ali eu assim, falei, ó. agora... Aí, bom, gente, o fato é que assim, no meio do caminho, o diretor falou assim, Carmela, como tu não sabe nada do texto, nada, vamos fazer o seguinte, vamos jantar juntos, porque daí a gente já vai falando sobre a sua personagem. Eu era tipo assim, tinha acabado de descer de paraquedas no meio de uma Sim, produção que começava sabia outro nada. dia às 8 horas. Aí ele falou assim, vamos jantar. Aí esse aqui falou assim, quem sabe eu não vou jantar junto com vocês? Porque Se assim eu já ofereceu. vou a gente já vai interagindo. Aí a hora que a gente tava indo jantar, a gente começou a conversar e parece que assim, o mundo diretor parou. sumiu. Nossa, quando eu vi ela no camarim... Não, Ernesto, olha aqui, ó. Não, ele. Aqui, ó, tu que é um homem que soube conquistar essa mulher maravilhosa, então tu pode me dizer. No primeiro dia ele já chegou com flores pra mim. E nesse sábado eu fui e eu já levei um buquê de flores. Porque era o Peter Samuel... Dando pra Janitor Ryan. Janitor Ryan, tipo assim, os convidados que vão no show, o Peter Como se fosse coloca o uma personagem. flor no camarim. Eu realmente pensei isso, assim, Aham. tipo, Tá, se bateu o mas coração seu muito pela bem. boca e me ignorou, eu também É, tenho meu tá direito. Eu levei pra personagem. Aí, no final das contas, ele foi muito gentil, porque eu tinha mais cenas do que ele, e ele, em vez de ir embora, ficou. Esperou eu acabou a minha terminar as parte. minhas Por que cenas. será, né? E aí, exato. E aí, depois, ele chegou pra mim e falou assim, você tá solteiro, não sei o quê? Eu falei, eu tô recebendo currículos. Aí ele falou, e manda pra onde o currículo? Eu falei, pode deixar aqui comigo em mãos. Aí começou assim, maravilha. entendeu? Esse Já negócio pode- assim. Porque assim, que legal poderem estar duas pessoas livres e ter esse encontro. É uma puta Isso. sorte, Sim. né? Se não é destino, se não sei o que lá, os se é outras anjos vidas. dizendo Não, porque amém. assim, da onde você vinha e da onde você vinha. Eu tive um relacionamento longo de 4 anos, um relacionamento sério, muito bonito. E quando eu terminei esse relacionamento, eu pensei assim, cara, tu quer saber? Agora Vou cair no mundo, vou pra Agora pista. me aguardem, meus queridos, porque só Tava vai tipo dar assim, eu ó. na pista. Achando, entendeu? 2 meses depois me aparece um câncer ascendente em peixes, querendo um casamento, querendo juntar os trapos. E É que você? Eu E tava como? Você tava eu como? curti a vida. Tipo assim, eu sou daqueles assim, nunca ninguém me viu ficando com alguém. Eu nunca fui Ah, você assim. nunca tinha tido, tipo, um casamento tinha. igual... Não, namoro Não, sim. namorei. Namoro sim. Um namoro de dormir, de namorar, tal, dormir junto e tal, eu tive uma vez. Ah, tá. É isso, na minha vida inteira. Mas então, assim, Caramba, antes de é. aparecer a Carmela, você tava com quantos anos? Ele 30. tinha 30 e eu tinha 33. Tá, e você tava borboleteando. Eu pra lá namorei e com 18, 19. De 18 Ah, a tá. 20, eu namorei. Uma Aí menina eu maravilhosa, embarquei. diga-se de passagem. Maravilhosa, Maravilhosa. até Eu hoje, a conheço uma artista maravilhosa. incrível. E a- Essa outra coisa, os nossos ex. Os nossos ex estão tudo na nossa vida. Sei. Estão na nossa vida, são pessoas que, sabe, fazem parte da nossa história. Eu acho isso pessoas maravilhoso, que- porque isso é muito fez legal. parte da sua história, Não, você vai só que apagar, tu vai amou, deletar. só que A Carmela sabe, tem uma frase que eu lembro, nunca O que esqueço. eu Você fala falei, assim, Difi? eu vim de par no mundo. Ela sempre falou, eu vim de par. eu E não mais ou menos fico como eu, avulsa. sempre saí de um casamento pro É, outro. é. Essa Eu não. dinâmica de estar sempre Não, junto Eu com sou alguém. canceriano, ascendente em peixes, ela é Áries, com leão, então acho que também essa água e o fogo e tal, então a gente se complementou muito bem. Acho que os valores fazem também os casais É. existirem. Você tá com alguém que pensa as coisas que você também, que
compartilha dos mesmos E num valores, momento de sacou? vida assim que você começa assim, bom, acho que dessa história de amor vai virar uma história de vida. Felipe sempre foi muito corajoso socialmente falando. Então, o que acontece? Tinha uma festa em Paraty de uma prima minha que estava se casando e que chamou a família do lado de cá, do lado de lá, do lado de cá. Fez uma festa gigantesca, apoteótica, com a família inteira. E o Felipe veio de surpresa. Ah, e aí, você não eu não sabia, bancou, eu não sabia. você não bancou de levar um cara que tava chegando pra sua família. Nem me passou pela cabeça. Nem passou, porque é perigoso. Não, eu estava dentro da igreja, eu olho e de novo eu olho lá no fundo tá o Felipe. Eu falei, Cara, porque, mais uma vez, eu nunca apresentei ninguém, justamente, mas quando eu falo assim, cara, tô junto. vou amarrar meu burrinho aqui. Aí é com tudo. Aí eu falo assim, mas eu vou mesmo. Então, assim, saibam que eu tô chegando. Porque, assim, eu não vou ficar para assim, mas e se depois vocês separar? Não, eu nem até te apresentado. Como eu fiz até hoje, entendeu? Sim. A partir de agora é diferente. Então, ali eu falei, bora. Quando eu vi, já E ali eu estava peguei dançando todo com a mundo. tia. Nossa. Sabe aquela pessoa que tá dançando com a tia Eulália? Aquela pessoa que foi pra Deus, assim, quando você vê, eu nem vi. Tava totalmente interagindo com a... Já. Ele era, Chego e dando todo sim. mundo dizendo assim pra mim, adorei ele, Carmela. Ah, isso é maravilhoso, isso é A maravilhoso. sensação do Isso é casamento maravilhoso. foi ele. A sensação, Felipe, Claro. puxou. Cara, ele falou assim, agora eu vou entrar em comunhão com essas pessoas. E quando você conhece alguém, você não conhece. Imagina, um mês, não dá pra conhecer, né? É. Aí você, uma das provas é você colocar essa pessoa com seus amigos pra ver como ele Isso, reage em sociedade. isso. Com a família, então seria uma Isso. etapa um pouco mais. Mas o Felipe. É uma etapa mais avançada. Porque teve o episódio, mulheres, que vocês fazem um jogo, mulheres, que eu entendo. Tá? Certo. Que um dia Do ela que se estava lá, eu trata? estava maravilhoso nas nuvens, ficando como eu falei, gente. Achou aí eu a mulher falando da pra vida todo- dele. As pessoas falam assim: que, Fê, você tá namorando? Fê, tá namorando? Ela tipo assim: Fê, tá namorando? Fê, tá namorando? Fê, tá... Nunca ninguém viu. Como assim? Uma vez só com 18. E era muito legal, um namoro muito, mas assim, fazia 10 anos. Que você tá. Como assim? Quero apresentar, me apresenta. Eu fui fazer um encontro, uma festa em casa pra apresentar. Desse nível. Eis que a pessoa que eu ia apresentar, 3 dias antes da festa, chega de roupa de ginástica em casa, assim, tipo, super que eu tô pensando, eu pensei bem, a gente não tem a ver, eu acho, a gente é muito diferente. Porque você sabe, você é um hippie enrolado numa canga. Então, era isso que eu ia dizer. Essa era a minha pergunta. Como é que você transformou aquele hippie enrolado na canga? É que do fundo Eu me tenho pegou um- muito. Ele tinha. O enrolado sabe, na canga. O Felipe Cadê? era um cara. Um diamante, tem um cara. O Felipe era. Você viu ali dentro da Cara da canga? bike com um bilhete único. Tá? Sabe qual é o primeiro presente que eu dei pra Carmela? Um bilhete único. Um bilhete único. O que eu conheço um pouco da história da Carmela, a Carmela foi criada pra ser princesa, né? Isso. Aí, de repente, me aparece o ogro. Me deu uma, tipo, me colocou num lugar assim, e aí, mano, você é homem, velho? Tipo, vira homem. Porque eu falei, eu entendi o recado. Certo. Só que eu falei assim, ó, eu entendi. Ah, é só que verdade, tem essa Não entendi. você vai sacar uma coisa. Se você largar, parar agora, daqui a 10 anos, 15 anos, você vai estar andando na rua, a gente vai andar. Aí você vai olhar, vai estar eu com alguém, você com alguém, a gente vai falar assim, puta, aquela pessoa lá que eu devia estar, olha ela ali. Amor romântico. Saca assim? Aí ela fez... Cara, aquilo me E saiu pegou. assim, não, mas porque eu acho que não dá. Falei, tá bom. E nisso eu trabalhei, falei, eu entendi que ela me viu assim, realmente, velho. Diz que a mãe dele, quando ele falou pra mãe dele, disse que ela falou assim: realmente, né, Felipe? Tu é moleque? Ao mesmo tempo, ela assim, esse hippie, não sei, quando ela chega em casa, tinha um iMac gigante. Não, ele era um Novo, cara zero, tipo assim, organizado. Ele hippie era de organizado. Eu sou organizado. Organizado, Deu uma eu acho que eu sou equilibrada, boa. deu uma equilibrada. Organizado. Assim, não vou comprar um armário que tem que comprar em tantas prestações que vai desfazer, se eu posso pegar as caixas da feira, lixar, não tinha pintar e geladeira. fazer, não tinha geladeira. Ele não tinha geladeira. Ness, como foi quando você chegou na minha casa? De cara tinha eu nem sei o que é aquilo, acho que era uma penteadeira. Foi um armário que foi virou uma transformado num mesa, pé de mesa. Que E virou aí ele tava quebrado, Transformer. um apoio. Nossa, eu sei, Eu Ernesto. falei assim, eu falei, será que essa mulher é moradora de rua? Não, eu conheço ela, invadiu esse acumuladora. apartamento. É. Você parece uma pessoa em estado de rua, né? Eu falo, Saiu da Cracolândia. A Ângela, ela tá com a meia cor-de-rosa, Isso. uma outra verde. Caótica. Ou só com um pé de meia. Caótica. E eu nunca vi uma pessoa só com um pé de meia manca. Porque aí ela fica... Não, mas também você. Um dia você estava andando na rua, na pandemia. Isso pega, né?
Contagioso. Vivência. Contagioso. O domingo tava um puta frio, mas um sol, assim, acho que era outono. E aí eu saio do apartamento dela, tô chegando na Paulista. Com gorro, um tapão. Aí depois que eu vi a minha figura, né, aí veio um cara com uma marmita na mão, assim, um cara bem arrumado, aí o cara me ofereceu. Aí eu falei, não, obrigado. E continuei andando, eu falei, nossa, caraca, ele ofereceu uma marmita. Aí eu fiquei olhando pra ele, ele tava entregando, né? Ele tava com um pote. Aí eu peguei e olhei pra mim assim, eu tava com, tipo, um Crocs, um moletom. A meia do Crocs, né? Meia, né, moletom, um sobretudo, uma touca e um cachecol. Quando ele me vê assim, quando eu me olho no espelho, ele fala, eu sou guerreiro. Mas tudo bem, também a história da casa que você tava falando. Mas Deus. é engraçado como essas coisas, quando a gente tá começando a conhecer uma pessoa, o que pode afastar ou aproximar. Bom, por exemplo, um cara que anda com um mocassim, com aquelas barbelinhas, com a calça do João Dória, com o cabelinho todo arrumado, desculpa, ele pode ser o cara mais maravilhoso do mundo. Eu não consigo, é demais pra mim. Não, mas eu, na verdade, assim... Melhor em situação de a gente brinca com isso, né, na verdade. Mas o meu receio é que ela fosse uma dondoca. Porque a gente se conheceu pela internet. Não é. Ela me mandou um vídeo, né? Uma função que ela teve. Tá, entendi. E aí a gente começou e se fala e tal, e pandemia, vamos encontrar, não vamos, faz o exame, faz o teste, não sei o quê. E aí a gente marca o encontro, e aí quando ela me deu o endereço, eu falei, caraca. Ela mora nos Jardins. Endereço, causou um negócio. Não, mas eu tô falando isso. Eu tô falando porque como tudo vira sinal, né? Tudo como vira sinal pra bem e pra mal. Por exemplo, aí quando você me viu na rua que a gente se encontrou no Trianon, você falou... Aí foi uma puta surpresa. Aí aconteceu mais ou menos isso. Mas tinha a ver com a roupa? Tinha, porque ela tava com um vestido, uma sandalinha rasteira. Cabelo... Né, o cabelo... Aí tu te acalmou. Aí eu... e baixou. aí deu aquela... Entendi. Aí quando eu entro no apartamento... Aí teve outro problema. Foi o armário, e aí... Bom, mas você tá falando da geladeira. outra preocupação. Meu pai é compositor. E meu pai compôs muitas canções para Mercedes Sosa, o que me orgulha muito. Que maravilha. E olha a sintonia do Felipe. Eu acordo de manhã, na primeira noite que a gente passa junto, eu acordo de manhã, ele coloca um vinil da Mercedes Sosa com uma música do meu pai, bicho. Mas ele não sabia. Ali eu fiz assim, pera só um minuto, que Deus tá me mandando um e-mail. Deus tá me mandando um e-mail. Um pano de Guadalupe. É um pano de canga. Não é assim, largou. Tudo significa, tudo significa. Com pão com ovo. Não, era com mussarela, amor. Pão com mussarela. Tá. E é um cafezinho. Detalhes tão pequenos de nós dois. Não, mas pra mostrar que, tipo assim, mas foi feito, eu falei assim, cara, eu quero mostrar pra ela que quem eu sou, e eu quero que ela entenda que eu sei quem ela é também, eu não vou ser pouco, eu vou fazer, vamos junto, eu vou cuidar de ti, né? Querideza, assim. Me entenda que eu quero crescer também. Mas vocês estão com 30 anos. Ele 30 e eu 33. Uma coisa que eu pensei agora, que, por exemplo, que tem a ver com o método da Carmela, né? Porque eu sempre acho que as pessoas vão ver meu interior, sabe? Que o que eu estiver vestindo não interessa, porque elas vão ver esse diamante que eu tenho como você, que apesar da canga, eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas vão enxergar. E não é assim. Não. Aí que é importante essa coisa do discurso que a Carmela fala, né? Porque às vezes você descarta uma pessoa, né, que... Por causa do discurso visual. Por causa do discurso visual. Às vezes você compra pelo discurso visual. E eu preciso... Peraí, só um minuto, um gancho maravilhoso aqui que serve pra vocês dois. Eu atendi a Ângela. E aí, nós trabalhamos toda essa questão da feminilidade, porque ela foi essa criança esperada menino, desejada menino, e para querer amar o pai, ela se colocou, ela entrou em conflito com a feminilidade dela, então nós trabalhamos isso muito bem. Eu me lembro que eu falava, tem que arrumar essa casa. Peguei demais no pé dela. Antes de arrumar a casa, tem que arrumar dentro. Tem que arrumar dentro. E aí eu falei assim, Deep, no momento em que tu te reconciliar com a tua feminilidade, tu vai conhecer o amor da tua vida. Corta. Um dia eu encontro ela na Decathlon, comprando roupas pra criança, entrar na piscina, e ela falou, na Paulista. Carmela, tu não sabe
Você contou. Eu tô Você nem namorando. conhecia eles. Eu não te vi, mas por sentir Eu tava lá, ela. eu lembro desse Eu dia no senti Natal. ela e eu falei, cara, funcionou. O nosso plano funcionou. Ainda eu falei pro Felipe, cara, funcionou. Olha, Ela chegou onde eu precisava que ela chegasse. Não, e ela chegou numa felicidade que tinha encontrado vocês. Só pra falar dessa coisa do exterior e interior, o que aconteceu? A Carmela falou isso e foi embora de casa. Aí eu fiz assim. Aí rolou a festa. E todo mundo, e aí, Ele cadê fez a eu? festa e não apresentou ninguém. Socorro. Ela vai chegar. Uma hora aí ela chega. Foi tipo uma primeira decepção, assim. Sim, Foi uma foi provocação. duro. Foi uma provocação, acho Foi que essa interessante, saca? Aí eu falei assim, quer saber? Passou uma semana, eu me arrumei. Gato. Com a camisa gringa, tchan, Arrumado. Arrumar, cheiroso. Nunca passei perfume, passei, fiz o cabelo. Só outro parênteses. Às vezes você se arruma achando que você vai acertar e você erra, né? Uma vez eu cheguei cheia de babado, cheia de laço, rococó, século XIX, e o cara queria uma coisa clean, queria uma blusa Entendi. branca. Queria uma Mas camiseta. enfim, parece que você acertou. Ele com o moletom. Ele não ganha, né? Ele se arrumou, se pilchou. Aí Se eu pilchou. me Vamos pilchou, traduz o que é pilchar. Se arrumou. Se Não, em a gaúcho, caráter. pilchar é a roupa do gaúcho. A roupa gaúcha. Você põe a roupa Fui gaúcha. lá, coloquei, me pilchei todo, chefe. Fui pra lá, mas fui certeiro. Eu cheguei na casa, aí eu falei assim, vamos pra uma balada, Brunão, um amigão e tal. Falou assim, vamos, mas antes, dá uma carona, eu vou passar na casa de uma amiga. Você foi Uma corajoso, moça. hein? Ele Eu é corajoso. Eu fiz né? uma carta a punho, que Antigo. eu reproduzi pra ter cópia igual, fiel. gente. Eu reproduzi, eu fiz a mesma carta 2 vezes. Eu falei, uma eu vou dar pra ela, outra é minha. E toquei na campanha dela meio sem avisar. Eu de Ela pijama abriu a- horrorosa em Aquela casa. coisa, pijama largado. Você em tava casa com a canga. à noite. Agora você que tava com a canga. Entendeu? Era um sábado à noite, eu tava assim, ó. Brilhando. Uma balada Brilhando. artista Brilhando. E tal. E ela assim, oi, ai, nossa. Eu fiz assim, Toda cagada. pra você, Carolina, dei uma carta. E só, não dei um beijo, não dei abraço, não dei nada. É. Só Conquistador. boa noite, tô pensando em você, deixei a carta e fui embora. E aí, cara, depois disso, é assim, nos encontramos, fomos ver uma ópera lá no... Aí falou assim... Aí pronto, aí foi embora. É. Aí foi embora. Pô, já entendi, você entendeu. Eu te achei isso. Eu te achei isso. E é nóis. A gente vai se embora. harmonizar. A gente vai se É, harmonizar. Harmonização do casal. Isso. Todos os dias, as pessoas, a gente vai mudando. Todos os dias. Então a gente tem que ir se atualizando. Porque a coisa que mais acontece é a pessoa juntar e um dia olhar e falar, cara, quem que é essa pessoa? É. Que eu não. Sim. Tu não vai atualizando o outro. Ótimo. Aham. Então a gente se atualiza muito. Eu amo as atualizações do Felipe. Quando, é tipo assim, quando dá aquele download do novo programa que ele Sim, tem, ó, né? é. Ali eu vou. Atualize o app. Eu vou amando mais. Então é uma coisa que eu. Ele vem com mais ferramentas, com mais Isso. habilidades, com mais E aí, possibilidades. com mais rapidez. Eu tenho uma frase sobre o nosso amor que eu digo assim: eu não sou louca por você, eu sou lúcida por você. Ah, que lindo! É um amor Muito lúcido. bom. Como que é a Carmela, que é uma pesquisa que eu faço, né, da coisa da jornada hormonal das mulheres. Pois não. A Carmela na TPM, como que é? Porque eu sempre pergunto para as mulheres, mas assim, agora eu tenho a possibilidade de como o homem vê ela na TPM. A principal característica, ela começa a se achar muito... Fico triste. triste, ruim, nada dá certo, ai... Não é que ela fica brava, irritada. Eu fico pouco esperançosa. Às vezes eu dou um toque, falo assim, Ó, vai descer, né? Vai descer. Ele fala. Sabe? Ele sempre sabe. O Felipe Porque é muito dá uma- ele eu sempre, isso também tem. Ele é eu muito sempre feminino. Eu sempre fui aquele cara da escola que, assim, viagem dos amigos da escola ia pro sítio da Dani, em Atibaia. Aí todo mundo ia, ficava aqueles meninos, as meninas. Aí, um certo momento, tava os meninos jogando sinuca ou futebol e tava eu no quarto com as meninas abraçando um travesseiro. conversando. E as meninas falando sobre menstruação, sobre beijos e tal. E eu era um... Eu sempre gostei do mundo feminino. Feminino. Eu tenho essa sensibilidade, eu sou um cara, eu choro. para caramba, Inclusive, cara. na minha criação, até dentro de casa, os amigos, sempre foi assim, o que chora, né, vai, vamos, né, mas olha, tá, é um choro. E é uma qualidade. Então, eu sinto, quando ela tá muito assim, eu falo assim, cara, isso é químico. Eu já tive relacionamento que, por exemplo, o cara odiava a mulher menstruada, tinha pavor, Aham. assim, né? E, bom, eu também nunca gostei, né? Nunca gostei. E a coisa sexual nessa fase, tem, não tem, sim. sei lá. A gente dá trabalha. os nossos pulos, né? Olha, vou falar pra você, 14 anos aqui... Animado. A gente é um casal animado.
continua A gente é a mão cheia aqui, ó. animado. tal. Às vezes você pode ser um casal que, de repente, até os dois não são muito interessados Isso, em sexo. é. Ou Isso. desequilíbrio. Um é mais Isso, interessado que o isso, outro. isso. E que bom que também nisso fechou. Maravilhoso. A gente super se equilibra. E quando vocês decidiram, assim, filho? Neném. Tipo assim, você sempre quis ter filho, ele nunca quis ter Sempre filho? quis ter filho. Sempre Felipe quis. sempre quis ser pai. Sempre. Só que o que acontece? Eu tinha um negócio que eu não sabia o que era, mas eu tive 4 abortos espontâneos. E a gente não Nossa sabia o que Senhora. eu tinha. Saco. Só que aí chegou um momento da nossa vida que eu pensei, caraca, eu tô casada com um cara mais novo, que sonhou a vida inteira em ter uma família, e ele tá aqui casado com uma mulher que já tá dando quase o finalzinho ali do relógio tempo. biológico. E eu já perdi 4, eu não sei se eu vou ter. E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, amor, olha, eu te amo tanto que eu quero te libertar. Assim, eu te amo a ponto de assim, caso tu queira ter filho com outra pessoa, eu vou super entender, eu vou te apoiar. É que talvez eu não tenha mesmo. Eu tô perdendo toda hora, ninguém sabia o que eu tinha. E aí ele falou assim, eu só quero ter filho se for com você. Ai, que lindo. Só se for com você. Que lindo. Ele falou assim, eu não quero filhos, eu quero um filho seu. Com você. Se não for seu, ele falou assim, e outra, Carmela, se não é da nossa história não ter filho, de repente não é da nossa história ter filho. E se um dia vai que a gente lá com 60 anos, se a gente quiser, a gente pode de repente adotar uma criança que já seja mais velha. Existem tantas chances da gente pensar, mas ele pensou assim, eu não tô atrás de criança, eu tô atrás de uma mãe para a criança. nosso filho. Exatamente. Engraçado você falar isso, que lembra da minha história, né? Que eu Super. nunca quis ter filho e de Acompanhei repente muito de próximo. eu acabei casando com um cara cujo sonho era como você, queria ter filho. E aí, no meio de tanta coisa, teve uma frase que eu acho que eu até comentei contigo que Foi muito duro que eu quase isso. deveria ter, eu penso que eu deveria ter ido embora, mas ele falou assim, eu falei assim, eu não quero mais fazer fertilização in vitro, eu tava na minha 3ª, né? Eu falei, eu não quero mais, né? E também falei, vai ter teus filhos, vai, não sei o quê. E aí ele meio que falou assim, se você não quiser ter filho, eu não quero mais, né? Se a gente não vai ter filho, eu não muito quero duro mais. isso. Foi tipo assim, era um pouco o oposto disso. Como eu acompanhei muito próxima as coisas que tu passou dentro desse casamento, eu lembrei disso e isso também me inspirou. De eu ter essa conversa madura e dizer, cara, eu não posso prender essa pessoa nessa Sim. situação. Porque eu vou me sentir mal, ele vai se sentir mal. Quando ele falou essas palavras mágicas, Aliviou. eu imediatamente engravidei. E o nosso filho, Érico, é uma sequência de acertos. Primeiro porque ele sobreviveu mais do que os outros nenéns. Ele aguentou mais tempo na minha barriga. Deu tempo de eu chegar no médico certo que descobriu que eu tinha um problema de circulação e que eu tinha que tomar anticoagulante. Só isso. A grosso modo, o que acontece? Eu tenho uma questão de circulação que parece que é como se eu tivesse o mínimo de sangue possível para um ser humano sobreviver. E quando o meu corpo tinha que escolher entre irrigar a placenta, ele escolhe por mim. Porque se ele vai irrigar a placenta, eu vou ficar sem sangue. Então, ali eu perdi os nenéns. Eu não tinha problema de fertilidade. Eu tinha um problema de irrigar a placenta. E aí a gente relaxou, engravidou, fomos na hora certa e tal. E esse médico descobriu que ela tinha que tomar essa anticoagulante. enoxaparina, né? É. Todos os dias. Então, além do físico, do engravidar, né? Do hormônio, do cheiro, do corpo, né? sono. Do sono. Tudo isso da fome maluca, dos horários que invertem. De repente, a Carmela nunca foi dormir à tarde, dorme à tarde, agora não come de noite, nunca comeu de noite. Tinha a questão, a gente foi... Ai, lindo. Aqui todo mundo chora, se engasga. É uma coisa horrível. A gente engasga e a gente chora. Fala, meu amor. Porque foi tipo uma missão, sacou? Foi uma força-tarefa a nossa gravidez. Ela tinha que tomar todos os dias uma injeção Dolorida. na barriga, sacou? E eu não conseguia nem dar. Quando eu as primeiras, ela falou, não, deixa que eu dou. E essas injeções custam uma bica. Putz, é Uma mais isso. bica. E a gente paga o governo, a gente tem direito a isso. E a gente foi atrás. Então, assim, nós usamos o serviço público, sacou? A gente foi pela carteirinha, fomos pelo SUS, tal. Eu pegava a moto e eu ia em todas as UBSs possíveis. Assim, Pra conseguir de graça. Diadema, Cachoeirinha,
a Osasco, a Sampa, não sei onde, para pegar. Aí eu chegava lá, isso eu acho legal falar isso, porque tem muita gente que, de repente, não está conseguindo engravidar e não sabe que tem isso. E é uma coisa que, quando eu ia lá nas UBS, eu falava assim, vai chegar amanhã. Eu chegava e falava, putz, não tem 7, eu só podia pegar 7 por semana. Eu falava assim, tem 3. Mas lá Natal tem 2, eu tô falando não sei o quê. Ou seja, é uma coisa que acontece, que assola muitas pessoas no Brasil. Isso é uma coisa super comum. A gente achava, ai meu Deus, tá acontecendo com a gente. Não, cara, isso acontece muito, sacou? Então foi uma missão. Então tinha essa coisa do tipo assim, cara, o que tem que fazer? A gente vai fazer. A gente vai fazer, sacou? O que tem que fazer? Tem que dar 2 pés e ficar pulando um dia inteiro com a mão pra cima, cantando iaiaiá. É nóis. Iaiaiá. Foi desse jeito essa gravidez. Foi indo e foi dando certo. E assim, a gente curtiu muito. Eu curti muito, porque a outra coisa, a mulher muda e fica com barriga. Não, com barriga, fica um ser humano dentro da barriga, né? E eu sempre... Eu curto todas as fases, porque você vai falar assim, isso é só agora, sacou? Só tem agora. Claro. Então, ao invés de falar assim, ai meu Deus, não, que legal, como que é? Saca? Até, por exemplo, o sexo. Como que é? Sabe? Como é que é um orgasmo? O que você tá sentindo? Como é que é transar com uma mulher que tem um filho na barriga? Que doido, né? Que posição, quanto, até onde? Ou um carinho, um sono, o sentimento, a sensibilidade muda. Então, tudo isso, eu sempre tive uma coisa assim, essa é uma coisa minha. Quando eu tô no lugar, eu falo assim, cara, eu vou aproveitar 100%. Porque a gente sentiu também uma coisa, cara, acho que vai ser só essa. Só tem esse. É só essa. É o tiro, é o gol. É o gol da vitória aqui. E foi. E o Érico é heróico. Ele é heróico. Ele, tem a ver com um heroísmo. A história da saga dele. Isso, de ter aguentado. Ele sobreviveu muito mais tempo. Porque geralmente eu perdia na 5ª semana e eu comecei o tratamento já na 6ª. Então, assim, ele realmente... Ele tava afim de nascer. Eu conversava muito com ele, eu falava assim, meu filho, ajuda a mamãe, vamos junto. Ele foi tudo muito conversado. Então, assim, eu acho que é engraçado porque ele tem essa relação, ele é um terráqueo. Eu falo que o Érico, ele é um terráqueo muito consciente, como se ele soubesse exatamente... O valor que teve para nós dois a chegada dele, sabe? Ele entende o privilégio dessa encarnação, ele entende o privilégio de estar aqui, ele desfruta das coisas, porque ele parece que ele tem, talvez assim, um entendimento inconsciente de que foi uma batalha de 3. E você quis ver o parto? Ô, louco, se super. Se eu pudesse ter feito o parto... Se eu pudesse ter tido o parto. Ele teria gestado. Caramba! É que por conta da enoxaparina, você tem que parar obrigatoriamente 24 horas. Não pode ter parto normal. Não pode ter senão parto você normal. Você pode entrar em hemorragia. Porque se caso aconteça um sangramento, a enoxaparina é para deixar o sangue mais fluido. Então, ela falou assim, a gente vai ter que segurar. Aí ele segurou o máximo. Ela falou assim, olha, já tá tipo assim... 40 semanas. Passou 2 dias aqui, é o máximo do ser humano esperar, sabe? Assim, então, assim, vamos marcar. Marcou, deu 24 horas, parou e foi uma cesárea. Não, eu tava lá, imagina, peguei o primeiro a pegar. Não, sabe por quê? Eu falo isso, assim, comparando comigo, né? Porque eu tinha essa... É claro, eu nunca quis ter filho, né? Então, foi um momento ali que a circunstância me fez tentar ter. Mas, assim, eu diferentemente da Carmela e de você, né? Eu tenho uma coisa, assim, que eu acho que a mulher tem... Eu nunca gostei de menstruar, né? Então, talvez tenha a ver com essa história do menino, né? Pra caramba. Mas, assim, eu pensava assim, quando eu tava nesse rolê de engravidar, eu falei assim, não, mas eu não quero que o meu marido veja o parto, porque eu imagino assim, nossa, ele vai me ver toda rasgada, toda ensanguentada, e tem que ter aquele mistério sempre, depois ele nunca mais vai voltar a ter tesão em mim, né? Eu acredito até que existam homens que tenham essa questão. É possível. Né? Não é o caso do Felipe, óbvio, nem sei porque que eu tô falando isso. Possível. Mas é porque eu tinha esse pensamento, assim, né? Que é o oposto dessa delícia, que é ter um marido assim, né? Que quer... E você? E você? Como que foi essa coisa de 6 filhos, tá? 6? Palmas. Eu lembro, eu ia falar 5, 6, né?
Caraca, 6, Ernesto! Eu assisti dos 6, pelo menos 4. Foi bem, boa média. Também por conta das circunstâncias. Vocês estavam falando e eu pensando, né? Porque a Ângela até brinca, que uma vez eu contei um pouco da história, eu falei, cara, eu não sei, eu tive a primeira filha com 18 anos, Uau. E daqui a pouco eu estava com ela no colo, já nasceu outro, Uau. e daqui a pouco tinha outro andando O oposto de bicicleta. dessa história, né? De tudo. Entendi, as coisas foram organizado. acontecendo, né? Eu não tive... Primeiro que não tive essa possibilidade, né, de fazer esse planejamento e tal, a não ser com a Valentina, né? Mas aí a relação, eu já entendia que não ia dar certo, né? Então não foi uma coisa assim que eu consegui ter esse... Porque eu acho privilégio isso. Nossa. Eu estava ouvindo a história de vocês, é um privilégio você ter... Né? Agora, em relação a essa coisa que você falou Esse absurdo que eu falei do parto. do parto. Eu custo a enxergar alguém que tenha esse tipo de problema, porque Sim. o nascimento é uma coisa tão divina, né? Espetacular, que não acho que não tem essa coisa. Eu vi minha filha, será que não a minha neta, eu assisti o parto também, Ana Lu. Uhum. E aquela coisa de a tua filha tendo um filho, Uau. né? E aí você tem a preocupação, né? Além da emoção de ser avô, mas também a preocupação de acontecer alguma coisa, né? Que é uma preocupação diferente da tua companheira, né? Quando você tem tua filha, né? Tendo parto. Eu vou colocar uma coisa que eu tenho certeza da resposta, mas assim, que também acontece muito isso, né? De homens, de repente, a mulher, a parceira, a esposa, vira uma santa intocável, porque ela virou mãe, né? Em vez dela ser uma milf, que é aquela história, né? Mãe que você pode fuder, Isso. ela vira, de repente, uma santa. Sim. Nossa, agora Sim. ela amamenta. Às vezes a mulher vai pra esse lugar, ou o cara te coloca nesse lugar. Então, as duas... Mas o caminho pode ser feito tanto pela mulher quanto pelo homem. Tem um lugar onde, quando você acaba de parir, você entra num lugar de... Cara, eu tenho um superpoder. Como é que eu consegui? Até hoje, quando eu vou acordar meu filho, eu falo, gente, mas fui eu que fiz? Como é que eu consegui? Isso ainda me dá um negócio do tipo, gente, mas eu fiz essa mão assim com essa unha e essa orelha. Fui eu que fiz. Sabe? É muito louco isso daí. Então, e essa coisa de ver... Porque assim, em algum momento que eu tive lá, essa coisa de querer ter filho, eu imaginava como ia ser legal eu ver o mini Ernesto, o mini marido. Isso. Você não vê o mini Fê? Pelo amor de Deus, que o Érico... Agora o Érico tá começando a ficar parecido comigo. Começou a afogaçar, assim, um pouco. É meio, cara, desde nascer. Mas ele é Montanari! Ele anda assim que nem o Felipe. Essa mistura é muito legal. A paleta de cores é do muito pai. doido. Então eu acho que a paleta de cores também puxa muito, né? Como ele é claro, eu achei que... E é menino, né? Aí Menino, vai enfim. parecer mais Mas com o tá pai. começando a aparecer uma Carmela ali, as pessoas já estão começando a identificar. Mas deixa eu só Pois não. fazer uma observação. Eu acho muito pouco provável, pelo menos comigo não aconteceu, de você ter essa coisa da mulher virar uma... sei. Sabe? Você tá dentro de uma vibe que o filho, né, tá no teu colo e você Foi tá do sexo que vocês fizeram, Entende? Você tá namorando com o filho Isso. junto, sabe que não dá muito tempo, né? Então, às vezes você tá lá no quarto, né, transando e o bebê chora. E aí, orgulho. A depressão, né, que é sério isso, né? Quando tem, né? Acho que a Carmela não teve. Não, sim. E aí vira uma coisa complicada. Sim. Eu acho que as dinâmicas, elas são tão absolutamente pessoais e intransferíveis que nunca vai dar pra alguém falar sobre a outra... Sim. Mas eu vou te dizer, sobre nós, o que me ajudou? O Érico mamava loucamente, meu filho mamou 2 anos e meio. Que maravilha. Tipo assim, já batia... Arroz, feijão e bife e mamava. Sim. De pé, assim. Que tipo assim, bicho. Maravilha. É de ótimo pé, isso. mamou E isso pra você deve ter sido muito doito de ver.
Ah, você quando era Mamei pequeno. até os 3. Felipe Minha mãe mamou fala que tava muito. conversando, eu vim aqui, ela falou assim, eu em pé. entendi. Saí andando. Entendeu? maravilha. Deve ser sexy também. Então, aí eu. Tem aquela coisa, tipo, você tá lá e você vai na... Nossa, meu filho acabou de... Ai, né? Mas- Às vezes ele falava assim pra mim. E saiu leite, né? Ele falava assim pra mim, às vezes ele falava pro Eric, e aí, cara, até quando? Vamos dividir, vamos, esse uso né? capião aí. Ainda Às vezes ele meu. tinha essas conversas. Você tem ali a quarentena, né? Uhum. Aquela transa que é aquele começo quando você tá, primeiro, se achando muito feia. O corpo está absolutamente desconfigurado. Você vai escovar o dente às 4 da tarde. Você não Sim, tem que não deu nenhum tempo. controle. Às vezes o cabelo embola aqui, de tanto que você ainda não penteou. O purpério é como se você estivesse no bope. O Eric ele mamava a cada 2 horas. A cada 2 horas. Eu sou Tipo trocava- dormir, você não Não, sono. não essas sono, coisas. não nada, não nada. Gente, era um absurdo. Era um Vaso campo, leite. era uma trincheira de guerra. O meu momento de intimidade com o Felipe me lembrava... Gente, eu não sou só essa louca aqui, essa ó. mamífera. Essa mulher jogada no edredom. Eu sou outras coisas também. Porque tem Então, muita mulher que o também Felipe tá aí. me lembrava Vira de essa quem boca. eu fui. E eu me agarrei naquilo. Porque ele te desejava, né? Porque às vezes o cara de repente não Isso, deseja. bah, a mulher graça, entendeu? Uhum. Eu em nenhum momento eu fiquei pensando assim, nossa, ele não vai mais. me querer. Não entrei. Assim, ele fazia uma cara do tipo assim, que não tinha nenhuma crítica, e eu acreditei. E vambora. Mas não voltando, tinha. não tinha. Não tinha. Não, O que tinha era. Esse casal. Nossa, tá diferente. É. Mas assim... Deixa eu aproveitar pensava, agora. Vai passar. É. Isso tudo vai passar. Nossa, amor, sai leite. Tipo assim, quando que eu vou ter a oportunidade de um seio com Que leite, joga leite. pra saber como é que é? Onde deixa eu Agora ajudar com o Eric 30 a anos. mamar, tá? E Não, maior, né? Não, e eu Maior, sou é outra ossuda, né? configuração Eu É sou... diferente, a pegada. Eu engordei 10 quilos, então... Engordou. Tipo assim, 10 quilos tudo não, assim, engordei 16 vai quilos. passar. Vai passar. Então, assim, enquanto vai passar, vou curtir o que dá pra curtir. Vamos curtindo. Eu gosto da parada também, né? Tem isso, tem que gostar. A gente gosta, entendeu? Então Você é isso. tem Aconteceu também dessa forma pra gente e é isso é que nem eu falei, é intransferível. 50-50. Uma coisa que me pega também, que é as minhas fantasias, né? É. Porque eu não tive filho. Acessórios de bebê, por exemplo. Eu sempre imaginei assim, às vezes eu falo pro Ernesto, ainda bem que eu não tive filho, porque eu ia perder a criança no meio Ia. do carrinho. Bom, pelo relato do Ernesto do seu apartamento, você ia perder o bebê. Ia estar embaixo do inclusive. figurino. Você sabe que a gente já falou sobre isso? Ela ia estar embaixo de um casaco do João Pimenta. Falei, você tá chorando? Cadê a não? criança? É, Não, tem que ter o vida buscador. chora. O buscador do iPhone tem a criança. Se a criança estivesse em Mas silêncio. eu tenho dúvida se seria assim. Não, eu a já gente falei não isso. sabe. Acho que não. Claro, Eu acho que claro. Ela ia seriam, ser- Não, mas é que sempre me chama a atenção aqueles casais que vão viajando, porque assim, você sabe que eu sou acumuladora, né? Imagina eu com bebê, Bah. a quantidade de acessório que eu queria Sim. ter. Diz que as europeias, elas não. Me lembro que a Nequim me falou isso. Não, mãe europeia, cara, é uma chupeta, um negócio acabou. Aí as brasileiras, as estadunidenses, tem que ter tudo, né? Não fui essa mãe. Primeiro porque eu tinha tudo em mim. Isso. O Tudo Eric tava era resolvido exclusivo ali. no seio. Aham. O Érico peito era- pulou do não- peito não pro teve copo. chupeta, nada. O Érico pulou do isso é peito ótimo. pro copo. O Eric Não falou, teve peito mamadeira. pro copo Maravilha. e Maravilha. engatinhar pra Pra andar. andar de bicicleta. Não teve isso, não teve. Mas ele engatinhou assim, pouquíssimo também. Pouquinho já foi andando. Ele era um bicho que falava meio assim, de repente ele já tava se apoiando e saiu andando. Então ele não teve mamadeira, não teve Ele era chupeta. muito físico, mais do que ele demorou pra falar. É. Mas se desenvolveu muito rápido na parte motora. Uhum. Mas demorou, foi falar com 3 anos. Agora, uma coisa que não dá pra fugir. Não dá. Você vai fazer uma viagem, você que é pai, mãe, você sabe do que eu tô falando. Não dá. Você vai pegar uma criança, aí você pega a criança, você troca a criança e fala, vamos viajar. No caminho, casa, carro, elevador, Ele já fez um você cocô. solta um cocô mole. Aquele cocô que vem aqui no pescoço. Que vaza Aí na você fralda. tem Você fala, Ou seja, você tem que ter, assim, fraldas E extras. bem quando ele começou na papinha, porque aí fica Pronto, pior. Cara, aquele cheiro, porque até então é aquele cocôzinho, pá de leite.
É papinha, isso vai ficar... Aí você faz de fralda, mas assim, não, mas as fraldas ecológicas também pode ser. Você vai precisar de outra, porque não dá pra você lavar no elevador, no carro. Então você vai ter que precisar um saco para colocar fraldas suas, caso você precise, e umas limpas para você colocar. E um lenço ou água que você tem que lavar. Você tem que ter uma esse roupa arsenal. extra. E não dava Você treta, tem que- porque assim, eu fico imaginando que você dá um estresse, nunca teve essa treta por isso, assim. Não, eu sempre fui também nesse ponto. Eu sempre fui um cara assim, eu sou meio assim, o survival. Eu sou. Largados e pelados, Eu Felipe. sou assim, aqui eu tenho Tipo, uma- assim, Um saco plástico, um canivete. Precisou, é uma rede, passa 10 dias. No nosso carro tem 2 cadeiras de sol, um guarda-sol, porque vai que a gente para num lugar que a gente precisa. Cana, tem corda pra puxar, tá. assim, vai que amarra uma coisa. Então não tinha tempo ruim. Não. Era fã até, assim. Dos A gente, perrengues. Se precisar, vai que a gente passa mais de um dia, saca? Vamos levar extra. Por exemplo, alguma treta na educação, vocês combinam a educação do filho, porque de repente um pensa uma coisa, pensa outra. O que faz um casal, eu acho, assim, são os valores. Então, eu acho que esses valores você acaba transferindo para o seu filho, né? Agora, como cada um faz isso é de acordo com a característica que você teve na sua infância, da sua personalidade. Então, assim, é um homem, é uma mulher, teve uma infância assim, teve uma infância assado. Nunca falei assim com uma criança, porque não se falava assim na minha casa. Mas na minha casa sempre se falou assim. Falou assim, então você fala assim, só que assim, toma cuidado, porque eu nunca... Eu me pra mim é assusto com estranho, isso. eu não gosto Teve isso. Eu fui uma criança soldado. Uma criança que estava colaborando com um pai e uma mãe que queriam mudar o mundo. Cada um do seu jeito. E eles tinham uma postura de nos envolver na importância daquilo que eles estavam fazendo. E nós éramos soldados dessa equipe, dessa missão, exatamente. Não tinha ninguém dizendo assim, como vocês estão? Você precisa de alguma coisa? Não tinha uma menor. Era só do tipo assim, olha, se despeçam dos seus amigos, a gente vai mudar de país. Olha, aqui ó, não pode repetir. Se repetir, a gente vai dar problema no Ministério da Educação do próximo. Entendeu? Era uma equipe. Tipo, colaborem com o que você... Porque nós estamos mudando o mundo. Nós, aqui ó, nós 3. Entendeu? E a mesma postura meu pai tinha. Porque eu tive a sorte do meu pai e da minha mãe, apesar da separação, serem muito amigos. E o meu pai, ele aplaudia muito o movimento da minha mãe. E a minha mãe aplaudia muito o movimento do meu pai. Então, as férias com o meu pai também era na missão. Era em campanha, e férias era campanha, e com a minha mãe era aquele rolê rock and roll, tipo montanha, com os povos indígenas, enfim. Então você não foi mimada, não tinha escolha. Minha querida, não foi nesse lugar, não que eu não tenha recebido amor. Eu sempre fui muito amada. Eu recebi muito amor dos meus pais, dos meus avós. Eu entendi o amor que vinha do jeito que eles tinham pra me entregar. Mas assim, mimo é uma outra coisa. E como que esse teu background aí refletiu na educação, que pelo jeito é meio diferente do Érico? Porque hoje eu sou uma mãe que é do tipo assim, eu converso muito olhando nos olhos do meu filho, eu sinto ele, porque tem coisas que ele vai me contar, tem coisas que ele não vai me contar, mas eu senti, aí eu falo assim, mamãe sentiu isso e isso, daí ele falou, mamãe, por causa disso e disso. Então assim, eu presto muita atenção, porque não tinha ninguém prestando muita atenção em mim. Então, é óbvio que se eu sou essa criança, eu vou transferir de outra forma para o meu filho. Eu falo que a gente sempre aprende, por exemplo, exclusão. Então, eu tô indo por exclusão, olhando muito para o meu filho, né? E, em contrapartida, por ser uma pessoa que não recebeu muita atenção, às vezes eu posso me exceder, sofisticar coisas que são simples, e aí... Eu preciso de uma pessoa que teve uma vida estável e normal para me dizer, Carmela, pode parar. Tem 7 anos, tá? Não precisa ficar fazendo isso. Sabe? Eu preciso desses limites. Várias vezes eu falo assim, não, tem razão. Não, é realmente. Então entendeu? Não é uma treta, é só um ajuste. Não, mas não é uma treta porque vocês encaram as tretas de uma forma
construtiva. É né? isso. Vocês têm uma relação. Porque isso é comum, né? Assim, Imagino que vocês sim. são gaúchas, né? Já tem uma... Vocês têm uma um jeito de característica falar. né? Que parece que tá brigando. Parece que tá Exatamente, brigando. exatamente. A Carmela foi uma criança de um jeito, eu fui de outra. Eu sempre estive, por exemplo, amigos. Falando, exemplificar para entender bem. Amigos. Eu tenho amigos de quando eu nasci. É um a Carmela, patrimônio. ela, cada 2 anos, 1 ano tinha que mudar, tal, não sei o quê. Então, para ela, quando precisa de um amigo, ela fala assim, me aceita, por favor, deixa eu ser sua amiga. O que tem que fazer para ser amiga? Tem um pouco disso da Carmelinha. Tipo assim, como é que eu Sim, faço a pra gordinha ser aceita? feliz. A gordinha feliz, quando era criança e tal, não sei o quê. Às vezes eu sinto que ela, assim, ela vê o Érico passando por isso e dá um tipo... Mas ele tava lá e os amigos e tal, e ele não queria ele vai brincar com não sei jogar. quem, e eles são tão amigos, por que eles não queriam Por que brincar? eles não queriam Eu falo assim, cara, porque ele tem que resolver, ele vai se resolver. E não tem Ele coisa vai- pior isso do que você sacou. ter essa sensação. Porque dá vontade de entrar no corpo dele É. pra fazer Por que ele você não quis faria. brincar com ele? Mas isso também eu acho que tem a ver, além da coisa cultural e a bagagem tua de família, de como você foi educada, a coisa do homem e da mulher. Porque aquela história, né? Eu, por exemplo, a minha mãe me botou no curso de natação, chegou uma hora, meu pai falou, vem cá, quanto tempo pra entrar na piscina de fundo, no fundo, né? Pra aprender a nadar, vamos ficar nessa palhaçada? Um dia meu pai me empurrou e eu saí nadando no fundo. Então tem um jeito masculino Isso. e feminino também, que por isso que é muito legal. A criança, mesmo com casais separados, ter esses exemplos. Isso. Eu acho sempre importante, num casamento, a gente ter a vida fora do casamento, né? Às vezes a vida de solteira sendo casada, quer encontrar com as amigas, quer viajar sozinha, não sei o quê. Se junte com alguém que você, primeiro passo pra mim, na minha opinião, é que você possa ser você. Sim, Que você possa continuar sendo você. Essa é a primeira. Mas depois as pessoas mudam. Tá, tudo bem. Mas você mudaria também naturalmente, se você estivesse Pela sozinho. idade, claro, claro. Só que você continua sendo você. Você continua tendo os amigos, os gostos, a música, a sair ou não sair, a ler ou não ler. Não leio tu, aí a outra pessoa As que você junta a ler, loucuras. as loucuras. Você continua tendo seus ataques, seus não sei o quê, e essa pessoa deixa você ser você. Tá, e quais são essas coisas que, por exemplo, as manias que te irritam, as manias que te irritam? Vem agora o Tati Vitati, que é uma coisa que me pega. Eu faço muita vozinha. Mas pra tudo eu faço vozinha. Eu tenho Só a que voz aí- pros meus sobrinhos, a voz pro meu mas filho, a voz aí- pro cachorro. Eu acho legal. Uma dubladora, Até um tem uma certo dubladora. momento, entendeu? Porque assim, a minha sogra, por exemplo, ela fala pra mim, a primeira semana eu peguei Ah, a minha sogra, vai, uns 3 dias, eu falei assim, olha, mas não fala Tati Bitati comigo, que eu não me Você falou sinto, pra não ela? falei. Falou. Tudo, eu falei tudo no primeiro instante. Ótimo. Mudou ou não mudou? Ela continua sendo, tudo bem. Só que eu já falei, tá, entendeu? Sim, ela Eu sabe. não vou ficar brigando nada, eu respeito ela, continua sendo ela, eu continuo sendo eu. Mas assim, entra na casa, oi, velho, ai, você com saudade que eu tô com você. É assim comigo. E eu tive uma casa que a minha mãe é muito prática. Nunca faltou amor nos dois. Então, isso nos une. Agora, a forma de... Então, eu acho que também, assim, pô, estava longe, nunca via. Então, fazer uma vozinha quer dizer que eu te amo. Eu entendo isso da minha sogra. Ela fala assim, eu faço isso porque entenda amor. que é amor. Eu falei, eu entendo. Só que assim, eu posso não gostar toda hora de fazer vozinha, porque eu acho que é uma coisa... Aí a Cá... Acordo o Érico, falo com o Érico. Nossa, eu tenho que me 100% controlar. que ela conversa com o Érico, ela conversa com vozinha. E o mundo, quando ele tá atravessando a rua Não. e ele precisa comprar um negócio na padaria. Quando a lógico, gente. uma criança, Eu vou o cara caminhando vai falar com assim, ele. Oi, o que você Eu vou precisa comprar? caminhando com ele na Entendeu? rua, ele fala Você quer assim pra mais mim, ó. bagulho? Não, eu não falo assim, tá? Eu não falo assim. Mas nada, isso aí, eu tô Tá, mas é que assim, ó, quando eu tô chegando na escola, o Érico fala assim pra mim, mamãe, quando ele vê o segurança da escola, ele já fala assim, mamãe, agora para de vozinha, tá? Ai, que é. maravilha! Então eu tenho que também levar, porque ele sente isso. Mas pode ser que ele não fale, porque eu não falo isso pra minha mãe. Então tem um papo. Aí papel quando de eu paro, trazer ele fala isso assim, também. mas não precisa parar total. Ai, que Isso, amor! Porque é gostoso. Equilíbrio. E qual o que ele te irrita? E o que ele te irrita? Não precisa ser O Felipe irritação, é qualquer assim, outra coisa. o Felipe é Qualquer assim, coisa. ó, ele é... Eu brinco que o ratatouille, ou seja, o rato que tá mexendo o cabelo dele e fazendo ele fazer coisas, é um virginiano. O Felipe ele é câncer ascendente em peixes, mas ele tem um mapa inteiro em virgem. Não que isso interesse, mas assim... Pra quem do sabe, pra ponto- quem entende, do ponto interessa. de vista de comportamento, ele é crica, detalhista, crítico. Então ele fala assim...
essa gaveta ficou aberta. Jura? É. Ou, tu não fechou direito a garrafa. E aí eu penso assim, mas eu sou tão maior que uma garrafa. Sim. Mas não é que você não fechou uma garrafa, é que ela não fecha garrafas. Porque eu vou perder Nenhuma. muito tempo. Mas porque ela vai perder tempo. Não tô brincando. Não, é verdade. Então, Eu me assim, identifico água com a Carmela. com gás. Lógico, a gente Água fica com com a gás, lógica. a tampa tá assim, ó. Gente, É assim, se não ó. fechar, Isso fica aqui sem gás. não fecha Muito tempo. não fecha nada. Não fecha nada. Mas Nem a pasta porta de dente- casa. Eu não Nem a fecho. porta pasta de de casa. dente, Não fecha a ela porta. não fecha a pasta de dente. fecha. Demora. Demora. É muito tempo. É. Não, e outra, aí eu fico pensando assim, cara, eu sempre penso assim, cara, mas vai ficar parando nessas coisas, e ao mesmo tempo, ele foi de alguma forma me civilizando. Então eu entendo que isso daqui é o encontro entre Apolo e Dionísio. Certo. Apolo fala, não! Sim. O Felipe é assim, ó, se eu disser assim, ó, pega o documento tal, ele sabe exatamente. A nossa vida é maravilha. organizada graças a esse homem. Porque eu sou assim, ó. É. Eu sou, tipo assim, eu sou uma nuvem de caos. E eu preciso ir beber nessa fonte. Claro. E eu não vou entendeu? chegar assim, Carmela, você vai ter que ter uma pasta com todos os seus documentos. Você vai ter... Eu sei que tem coisas que são possíveis. Você fala assim, não vai parar com a vozinha, que eu gosto, é gostoso também, mas não dá pra ser 100%. De medida, ter peso. Equilíbrio. Ó, Joyce. tudo bem, você não sabe, mas pô, você não sabe onde tá teu celular pela terceira vez no dia, É. no fone Nossa, de ouvido, no banheiro, Fone de ouvido? o outro na cozinha e o outro não sei onde. Tipo assim, tem que ter Eu um tenho pouquinho, outras porque esse fone qualidades. custa. Claro, claro. Esse fone custa, e esse fone pode cair num lugar que não é. Essa água, isso aqui sem abrir, estraga na geladeira. Quantas E a gente vai cafeteiras perder uma italianas eu coisa. já queimei? Queimou Perdi. várias, Nossa, não temos tamo mais junto. cafeteiras italianas. Não, eu tô temos. vendo aqui. Panela. Essas Não, duas essas são. aqui. Dá a mão e sai A Ângela andando. ela comprou uma. Comprou não, ganhou uma. Como é que chama? Que negócio que você ganhou? Pochete? É uma pochete. É. E aí, isso virou um problema, porque toda hora ela fala: cadê minha pochete? Porque tá tudo ali dentro. Tudo. Celular, documento, Não, dinheiro. peraí. Antes ela não tinha problema, agora ela tem o problema. Não. Porque ela botou tudo dentro da pochete. Quando ela saiu de Porto Alegre, ela me ligou e falou: puta, você não sabe o que aconteceu. Perdi minha pochete, larguei a pochete lá na minha irmã, ficou trancado, o cara tá atrás de uma função. É. E eu no telefone, não, tá, mas tudo bem, vai dar tudo certo. O avião também, você chega cedo e tal. Aí, pra acalmar ela, foi meia hora. Aí, ok. Aí, no dia seguinte, a gente se encontra em Belo Horizonte, né, pra gente ir pra Floripa, algo assim. E aí, chega lá, ela vai pro aeroporto, eu e ela, e chegamos lá às 5h30 da manhã, o avião saía tipo às 10, né? Mentira. Aí, É que eu tenho síndrome do voo atrasado. Eu chego muitas horas beleza. antes. Aí Isso é um a hora que problema Essa meu. pessoa também. É, porque muita coisa pode dar errado, É gente. isso. a hora A gente que o sabe tudo que pode dar taxista errado. sai, ela grita, minha pochete! Não, não. Cara, eu falei, não, peraí, tava escuro ainda, 5h15 da manhã. pochete porque ela fica no Porque ela só é pra lembrando. você A botar ideia é isso. essa função puta dela. função. E ela sai correndo no aeroporto. Né? E saiu correndo. E eu fiquei com as malas. Eu falei, mas onde que ela foi? Eu lembro, assim, de uma imagem, o cartão do taxista em cima do balcão Do hotel. do hotel. Aí eu falei, pô, vou ligar no hotel. Aí eu falei, cara, tem um cartão assim, assim, assim. Ele achou o cartão, me passou o telefone, eu ligo pro cara, aí o cara, oi, não, tudo bem, eu tô voltando aí, tá aqui no carro. Aí o cara, aí eu saio lá pra fora do aeroporto, né, fico lá na pista esperando o cara, aí de repente o cara chega, me entrega a pochete assim, sai com o carro. Né? Aí eu fico olhando o carro saindo assim, aí eu vejo, né, a Ângela correndo no meio da avenida, assim, né? Não, do aeroporto. Na avenida. Na rua do aeroporto. E aí eu falei, cara, e aí ela para o táxi, assim, esse táxi, né? Para. Aí acho que o cara fala, não, já tá lá com o teu marido. Aí ela pega e ajoelha no chão. Porque a cena, não dá pra perder essa cena. E eu devia estar uns 150 metros. Ai, olhando, eu falei, meu Deus. Queria muito essa câmera de segurança. Nossa gente. Senhora. Esse negócio da pochete é um horror. Aliás, pegando esse gancho do humor, né? Sendo artista, e claro, pela nossa personalidade de nós quatro aqui, o humor é um negócio que salva muito, né? O que tá muito, Muito. caminha muito com o amor. É uma outra muito coisa de relação. casal, tem que fazer rir, cara. Você tem que se divertir com a pessoa. Às vezes, quando o Felipe tá
às vezes ele tá muito bravo, me dá um acesso de riso, porque ele é tão engraçado. Ele é muito drama queen. Então ele faz, e aí ele fala Eu tô assim... no auge, ela tá assim... Aí ele fala assim, não ri, jura. Aí eu falo, cara, não dá pra não rir, bicho, que é maravilhoso. Eu só penso assim, que vontade que eu queria de dividir isso com as pessoas. É maravilhoso isso que ele tá falando. Não, A gente ri muito junto. Como vocês imaginam que vocês vão envelhecer? Se uma coisa, alguns assuntos proibidos, sei lá, dinheiro... como é que vai ser? Se, por exemplo, você pensa assim, se o Felipe morrer antes de mim, se eu morrer antes dele, quem vai ficar com o Érico? Como é que ou tudo certo, como é que a gente vai ser velhinho junto? Claro. A gente tem uma vacina que é comum nós dois, assim. É verdade. Dessa coisa do se preparar para a velhice. A gente tem uma característica, até inclusive das famílias, assim, que assim, a gente vê o quão é importante se preparar. Porque a gente aprende por exemplo e por exclusão. Então, assim, cada um teve a nossa... Assim, teve história. Pai que se preparou, mãe que se preparou, a mãe que não se preparou. A gente viu como que é uma pessoa idosa que não se preparou e aquela pessoa idosa que se preparou, a diferença que faz. Você está com 70 anos e tem que trabalhar. A gente falou assim, cara, isso a gente não quer. Então, a gente, assim, mora de aluguel, só que a gente tem um dinheiro que a gente sabe que... A gente tem seguro de vida, a gente tem seguro saúde, a gente tem seguro de... Foi tipo assim, dar um crepe, a gente já calculou como que a gente vai fazer para que o Érico, por exemplo, faça uma faculdade. Entendeu? A gente foi se preparando para isso. Antes do Érico sonhar em nascer. Entendeu? Porque... Nesse ponto a gente é bem organizado. A gente se planeja para o pior cenário. Sim, a gente se planejou. A gente, inclusive, batizou o Érico. Batizou com os padrinhos, no sentido... entendeu? Tem um padrinho, tipo assim, uma madrinha. Isso é óbvio que tu tem que pensar nessas circunstâncias. Tu botou uma criança no mundo. E, ao mesmo tempo, por exemplo, num cenário ideal... o envelhecer junto eu me lembro quando no nosso casamento a gente falou assim, cara, uma das coisas que eu mais quero é ser tipo vó com ele, é ver como ele vai, entendeu? A velhice junto é algo que eu almejo muito do lado do Felipe. Aí entra aquela coisa dos valores, do tipo assim, cara, o que nós temos de mais importante? A educação do Érico. Então é ali que, exato, entendeu? No orçamento, a conta mais cara é tipo assim, não. Poderia ser uma escola pública, tudo bem também. Podia ser escola X, mas a gente falou assim, cara, não, mas isso aqui é a coisa que a gente mais... Uma escola mais barata, mas essa é bilíngue, a gente tem um plano de eles estudar formas de falar. Pra gente é importante demais falar inglês e ter mais línguas. É uma prioridade. Claro, é uma prioridade. Criados assim. É uma prioridade. A gente sabe, é um superpoder. Então, como fazer isso desde o começo? Putz, vai custar tanto. Cara, então, bora. Tá na base, é a coisa mais importante. E aí são escolhas, por exemplo, assim, não temos o carro do ano, mas nosso filho tá estudando numa escola que a gente fala, muito boa essa escola, meia, é exatamente isso que eu projetei pra ele. Não tem nada de super show-off na nossa vida, ela não é exatamente glamurosa, mas vamos dizer que, assim, as fichas estão colocadas nos lugares que a gente acredita. O meu sogro morreu 2 meses depois que o nosso filho nasceu. Então, o Felipe virou pai e perdeu o pai. Imediatamente. E aquilo me deu um... Uau! E aí foi muito duro. Essa porta abriu uma porta, meu pai fechou, saca? E isso ficou... Então, assim, a primeira coisa que a gente tem quando a gente... Muito louco. Antes do Érico, a gente se casou. A gente fez um seguro de vida. Se eu perder um dedo num trabalho, eu ganho tanto. Se ocorrer uma ausência, como eles falam, né? A morte. Se ocorrer uma ausência, a câmera está coberta. E vice-versa. Basta você amar para você ter medo de perder. E eu acho que a bênção da minha geração... Da modernidade, né? É que o teu marido, ele tá ombro a ombro. E não... Ele não é um braço teu, né? Exato. A gente tá caminhando junto, então eu tenho a minha vida. Eu não preciso do Felipe. Eu só amo o Felipe. Preciso fazer um depoimento. A Ângela foi uma pessoa determinante na minha vida. Extremamente generosa. Desse jeitinho dela que ela é sagitariana. Assim, meio... né? Ela sempre me deu o melhor que ela tinha.
ela sempre falou do meu trabalho para as pessoas, porque no final das contas eu sou a forasteira que chegou, que tem essa, quase como se fosse um lado manco em mim, que é a questão das amizades. Isso sempre foi uma dor pra mim, porque eu vivi perdendo gente, e aí conquista. E aí tem uma outra coisa, você chega no Brasil, uma jovem atriz, e você vai conconquistando amizades, no final das contas, as suas amigas, elas também são suas concorrentes. Sabe esse negócio? É verdade. É duro, né? É duro. Então, assim, requer muita evolução pra pessoa ser generosa contigo. E a Ângela sempre foi muito generosa comigo, sabe? Eu queria deixar esse depoimento, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Eu sou ultra grata a Ângela Dipp. Então, olha só, aqui o sexo, quando o sexo tiver assim, meio sem graça. Sério? Aí, pra pimentar a relação, tem uma geleia de pimenta. Nossa, Não vai passar no pau. Não, eu amo passar geleia de pimenta. No pau. Tu acertou, muito obrigado. Homemade. E aí tem mais um produto que tem a ver com o podcast, que é Romeu e Julieta. Ai, tudo a ver! Palmas pra amizade! Ela fala isso bastante. Ai, meu Deus do céu. Bom, você tá aqui comigo significa que eu te amo. Com não vou nem- certeza.